Meus senhores, o que é o Evangelho? Será que nós sabemos dizer? Será que se nós fôssemos hoje, ao sairmos aqui da igreja, interrogados por alguém, e alguém chegasse para nós e perguntasse simplesmente isso, o que é o Evangelho? Será que nós sabemos dizer? Eu temo que a maioria daqueles que se chamam evangélicos não saiba dar uma resposta satisfatória a esta pergunta. Talvez alguém diga assim, eu sei, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. É Evangelho que se chama. Outros talvez digam, não, são os ensinamentos de Cristo. Talvez outros digam, são as boas novas. Talvez alguém ainda diga, Evangelho é a mensagem de salvação. Tudo bem, meus irmãos. Mas que boas novas são essas? Que salvação é essa? Salvação do quê? Ou salvação de quem? É importante nós sabermos que o Evangelho é sim a boa nova, que é sim a mensagem de salvação da ira de Deus, que é oferecida gratuitamente a todo aquele que crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. E quanto mais nós soubermos das implicações sobre a necessidade do Evangelho, do amor de Deus em apresentar o Evangelho, em como essa mensagem ela nos afeta e o que essa mensagem exige e significa e deve significar para cada um de nós. Quanto mais nós aprendemos disso, melhor para nós. Assim vamos ver o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pula lá para o verso 9, que diz o seguinte: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Pula para o verso 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Não se preocupem, as crianças estão bem, elas estão chorando, os seus pulmões estão fortalecidos e os seus canais lacrimais estão bem umedecidos. Deixa chorar. Se fosse alguma coisa grave, a gente ia atender. Curva sua cabeça comigo, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, onde nós nos deparamos com o principal assunto e principal motivo da nossa reunião, a boa nova do Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que nos é oferecido gratuitamente e nos livra imerecidamente da tua ira, Senhor. Tem misericórdia de mim ao apresentar um texto tão santo. Perdoa as minhas debilidades. Ilumina, Senhor, com teu Santo Espírito os nossos entendimentos. Ajuda-nos, Senhor. E que nós possamos aprender mais de ti e que esse aprendizado possa ser revertido em glória ao teu nome e em consolo, em conforto com relação às nossas vidas. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos expor toda a carta aos Romanos, né? Os irmãos sabem disso. Mas
Como eu falei antes disso, nós teremos 2 tipos de panoramas introdutórios. Aquele panorama convencional que trata a respeito do conteúdo, destinatário, datas e tudo mais. Panorama esse que eu imagino ter 3 ministrações e já fizemos a primeira. E nessa ministração, além de falar a respeito desses assuntos básicos, nós tratamos das razões que levaram Paulo a escrever essa carta aos Romanos e também vimos algumas ênfases doutrinárias que o apóstolo apresenta aqui. O segundo tipo de panorama, e essa exposição de hoje é a primeira desse tipo, ela vai acontecer concomitantemente ao outro. Então, para não ficar um panorama depois o outro panorama, vamos intercalando eles. E como eu disse, nós vamos caminhar com muita calma a partir de agora em Romanos e também nas exposições de Mateus. Hoje, nós veremos o seguinte: qual é a procedência do Evangelho? De quem o Evangelho fala, para quem que ele é e do que ele se trata. Nas próximas semanas nós iremos estudar alguns versos-chave, aprofundando e desenvolvendo esse tema, desde a necessidade e da procedência do Evangelho até a causa última do Evangelho, que é a glória de Deus e a nossa adoção em Cristo Jesus. O texto que nós lemos ele faz parte da saudação do apóstolo à igreja na cidade de Roma. É a introdução da sua carta. E mesmo sendo uma saudação, nós podemos acompanhar que ele está carregado de boa teologia, como nós veremos à frente quando nós estudarmos verso a verso. Um teólogo alemão, Adolf Pohl, se eu pronunciei certo o nome dele, ele escreve algo muito interessante. Ele diz o seguinte: na antiguidade, dava-se grande importância à parte inicial dos livros. Ela era estruturada com um cuidado especial, como uma orientação para toda a obra. Também o cabeçalho dessa carta trata o roteiro de tudo que segue e requer, então, uma leitura cuidadosa. Meus irmãos, levando em conta essa forma de construção dos documentos antigos e o fato de que nos versos que nós lemos foram feitas 4 menções do Evangelho. Nos 17 primeiros versos de Romanos, 4 vezes Paulo fala sobre o Evangelho e 5 vezes ele fala sobre Jesus Cristo. Nós então devemos levar em consideração o que o apóstolo está falando. Aqui, ele está apresentando alguns fatos do Evangelho que ele vai expor e aprofundar no decorrer da carta. Lembremos que foi com essa saudação, com esse início da carta aos Romanos, com essa parte introdutória, que Deus atingiu em cheio um monge agostiniano, Martinho Lutero. E com isso, não só trouxe a conversão a Lutero, como trouxe o combustível para a reforma protestante. O Dr. Lloyd Jones, que eu e o Diego gostamos demais de citá-lo, ele expôs Romanos verso a verso, e ele realizou, para os irmãos terem uma ideia, 23 exposições nesses 17 primeiros versos. Isso dá 380 páginas de livro. Ele está só tratando da introdução. Ou seja, nós temos muito material aqui. Numa linguagem bem popular, nós temos bastante carne para nos degustarmos. Eu quero me comprometer a 2 coisas com os irmãos. Se tratando, é algo que eu já tenho feito em Mateus, mas se tratando de Romanos, que é um documento com várias controvérsias, de vez em quando algum teólogo tem uma ideia de fazer uma releitura e ver e achar que a salvação é feita de outra forma. Eu quero me comprometer com os irmãos a 2 coisas. A primeira, e essa talvez decepcione os desavisados, mas trará confiança àqueles que são prudentes. Eu me comprometo com os irmãos a não trazer absolutamente nada de novo. Isso está sendo gravado, eu estou falando diante de Deus e os irmãos vão poder cobrar. Nada de novo, nenhuma novidade. A carta ela será pregada devidamente exposta, tendo a Bíblia como intérprete e palavra final. A Bíblia interpreta a própria Bíblia.
E claro, sobre esse fundamento, respeitando 2000 anos de história de cristianismo, afinal de contas o cristianismo não começou semana passada, nós temos 2000 anos de história, eu assentarei todas as minhas exposições sobre os tijolos que já foram colocados por grandes teólogos e grandes pastores bíblicos, retirados de dezenas de comentários. Se você quer algo novo, não encontrará. É o antigo evangelho que será exposto com a ajuda e a graça e a misericórdia do nosso Deus. Mas, em segundo lugar, eu trarei novidades, grandes novidades para os irmãos. Novidades de salvação. Boas novas que falam a todo homem. E diante de tantos abusos e desvios que nos foram ensinados nos últimos dias, aquilo que é velho, o antigo evangelho, sendo redescoberto é algo novo. E para muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, ouvir o evangelho claramente é algo extremamente atual e novo. O evangelho, meus irmãos, é algo sempre fresco. A sua fonte é a água da vida, cujas águas são sempre puras, abundantes e satisfatórias a todos aqueles que buscam. Eu lembro de igrejas que eu frequentei, onde o evangelho era bem ou mal pregado, isso não importa, mas o evangelho ele era pregado apenas naquilo que era chamado de cultos ou eventos evangelísticos. E isso, meus irmãos, é um erro gravíssimo. O evangelho ele deve ser pregado continuadamente, principalmente para a igreja. É um erro gravíssimo que custa caro privar a igreja de receber a mensagem do evangelho semanalmente. E dada a pobreza teológica em que muitos de nós estávamos mergulhados e observando a nossa natureza corrompida, que é semelhante aos irmãos de Roma, nós também precisamos de uma exposição consistente e sistemática do Evangelho, e que Deus nos auxilie. O meu primeiro ponto é a procedência do Evangelho. A gente vê no verso 1 escrito o seguinte: Paulo, separado para o Evangelho de Deus. Eu falei semana retrasada a respeito daquele senhor, coitado, que falou que a Bíblia tinha pelo menos 7 evangelhos, né? Daria para botar o 8º, que é o evangelho de Deus também. Mas é essa a mensagem de Paulo. A mensagem que Paulo vai escrever é o evangelho de Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Que o evangelho ele tem procedência divina. O evangelho vem de Deus. O evangelho não é o homem tateando o caminho para o céu, mas pelo contrário, é o céu com mão poderosa vindo salvar poderosamente ao homem. É Deus quem se move para salvar o homem e não o homem que busca a Deus. Não há um sequer, diz Paulo, e nós cantamos isso, ecoando o Salmo 53. Não há ninguém que busca Deus, é Deus que busca. Portanto, nem homens, nem Paulo inventaram o evangelho. Apesar de Paulo dizer e chamar de meu evangelho, segundo o meu evangelho, não é invenção humana. O evangelho, meus irmãos, foi algo prometido por Deus. O verso 2 nos diz o seguinte, que ele, Deus, antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Ele foi prometido. E ele vem de Deus. Isso já é algo glorioso de nós aprendermos. E nós, quando formos apresentados ao Evangelho, nos curvarmos com extrema reverência, porque é uma mensagem divina de salvação que nos chega. O Evangelho, meus irmãos, não é um plano B ou um plano C de Deus. E como eu já ouvi, eu já falei para os irmãos como tem coisa que eu gostaria de jamais ter ouvido, mas não dá para pagar. Como eu já ouvi blasfêmias sendo ditas a respeito do Evangelho. Como se o Evangelho fosse um plano B de Deus. E se o Evangelho é um plano B de Deus, então o nosso Senhor Jesus Cristo é um plano B de Deus. Deus entrou com um time titular e deixou um no banco de reservas.
E chegou num determinado momento, ele disse, vai lá, resolve a parada. O evangelho não é um plano B de Deus, o evangelho não é um plano C de Deus. Há muitas pessoas que dizem que Deus criou o homem perfeito, e isso é verdade, e que aí então ele foi surpreendido pela queda de alguma maneira, e o homem virou as costas para Deus, e houve, já que a palavra do dia é ruptura, houve uma ruptura entre o relacionamento do homem com Deus, e toda a natureza foi atingida, as consequências foram cosmológicas. A morte entrou no mundo quando entrou o pecado. E aí Deus então, e agora o que nós vamos fazer? Já sei, vamos enviar o Filho. Então Jesus é um plano B. Antes de Jesus, a Moisés. Deus tenta resgatar o povo através da lei. Tem gente que ensina isso. Então envia a lei por Moisés. E a lei é perfeita, a lei é santa, a lei é maravilhosa, a lei nos mostra a santidade de Deus, ela é excelente, ela é espiritual, mas homem nenhum pode obedecer a lei. E aí há pessoas que dizem que Deus se frustrou novamente porque ele deu uma lei perfeita para o homem, mas o homem não obedeceu essa lei e se fez condenado por causa dessa lei. E aí dá vontade até de dizer, tadinho desse Deus, teve que enviar então Jesus, porque não deu certo na criação, não deu certo com a lei. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível, isso é blasfemo. Isso diminui a glória de Deus, diminui a glória... Há pessoas que tratam Deus como um Deus totalmente irado, e a gente bate nisso porque há a contrariedade, né, que é um Deus que é só amor, é um Deus paz e amor. Não, Deus é ira, a ira de Deus é santa, a ira de Deus é um atributo de Deus, tão santo quanto o seu amor. Mas aí algumas pessoas pegam e fazem uma quebra entre o Antigo e o Novo Testamento e dizem que Deus está muito irado e que Jesus pede para vir salvar a humanidade. Deixa que eu vou. Há outros que dizem que Deus pede para o filho e tem que convencer o filho a vir. Irmãos, eu já ouvi um homem dizendo que Deus levantou ele para ser intercessor de Jesus. Que Deus queria que Jesus voltasse e Jesus não queria voltar e ele estava orando. E ele estava pedindo a oração da igreja para fortalecer ele na oração, porque ele é o intercessor de Jesus e eu queria estar naquele lugar. Sabe voar, intercessor? Meu Deus, irmãos, evangelho, chamado para o evangelho de Deus, o amor de Deus, a graça do Filho, essa é a bênção sacerdotal que nós damos no final, é o amor de Deus que envia, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder e a comunhão do Espírito Santo. Mas vamos lá, não vamos queimar etapas. Irmãos, a queda não é a fonte do evangelho. Você já parou para pensar sobre isso? A queda não é a fonte do evangelho. O evangelho não é causado pela queda. A desobediência da lei não é a fonte do evangelho. A fonte do evangelho é Deus. É o amor de Deus. Irmãos, Deus como a fonte do evangelho, nós temos que compreender que o evangelho é o único plano de Deus. Qualquer coisa menos que isso diminui o evangelho, diminui Cristo, diminui Deus nosso Pai, diminui tudo. O evangelho é o único plano e plano eterno de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? O evangelho nasce da boa e perfeita vontade de Deus antes da lei, meus irmãos.
O Evangelho nasce da boa e perfeita vontade de Deus antes da queda. Não há uma reunião após a queda. O Evangelho nasce da boa e perfeita vontade de Deus antes da criação do mundo. A Assembleia Celestial entre Pai, Filho e Espírito Santo foi feito antes do mundo ser criado, antes de nós sermos criados, antes de haver pecado. Não é um plano B, é o plano original de Deus. Mas aí você complica, porque nós temos que ver como é que vai ser a queda. A gente pode discutir isso anos, mas essa é uma verdade absoluta. O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, predestinados desde antes da fundação do mundo, não é depois da queda, não é depois da lei, não é depois da criação, é antes. Olha como é glorioso isso. E aí, se você já estiver ali com teu tic-teco ali pensando, pois é, mas aí Adão, como é que foi a queda de Adão? Como é que Deus intervém? Lembra de Paulo, profundidade da riqueza, da sabedoria. Lembra de Calvino, onde Deus fechou a sua santa boca, não ousemos abrir a nossa. Basta-nos saber que Deus não erra, Deus não muda de ideia e que Deus tem esse plano do Evangelho desde antes da fundação do mundo, e glória ao nome do Senhor por isso. A lei, meus irmãos, ela não foi dada para tentar arrumar as consequências da queda. A lei, ela foi dada para apontar essas consequências, porque a morte imperou desde Adão até Moisés. Quando a lei é dada, ela não é dada para agora nós vamos fazer isso e vamos ser salvos. Ela é dada para as pessoas verem, meu Deus, nós somos muito miseráveis. Nós precisamos de um Redentor. E esse é todo o desenvolvimento do Antigo Testamento, toda a preparação e a espera desse Messias, desse Redentor. Se Deus é a fonte, e Ele é, e se Deus é quem se move para salvar o homem, então a conclusão lógica que nós temos que tirar disso é que o Evangelho é o que Ele faz. O Evangelho é obra de Deus. O Evangelho de Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, o Evangelho verdadeiro, é a mensagem do que Deus fez, porque a boa nova é o que foi feito por nós pecadores e não aquilo que nós fizemos para Deus. Olha como isso é glorioso. Lloyd Jones, ele lembra muito bem que o Evangelho é obra gloriosa da Santa Trindade. É o Evangelho de Deus, conforme o verso 1, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, verso 3. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade. O Espírito de Santidade é o Espírito Santo de Deus, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 4 versos, Paulo está mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo são aqueles que fazem o Evangelho, que são a Boa Nova. Sobre as implicações de cada palavra desses versos, né? A gente vai ver quando a gente estiver expondo verso a verso. Agora é só um panorama. Mas, de passagem, eu tenho que comentar com os irmãos o seguinte. Quando é dito que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, não, jamais pensem que Jesus é declarado Filho de Deus após a ressurreição, ou porque ele ressuscitou. Mas porque ele ressuscitou, porque a morte não podia prender, é que ele em poder demonstra que é Filho de Deus. O ponto agora é demonstrar como a Trindade está envolvida integralmente no Evangelho. O Evangelho não é apenas que Deus amou o mundo. O Evangelho não é simplesmente que Jesus salva pecadores. O Evangelho não é simplesmente que o Espírito Santo regenera, mas que Pai, Filho e Espírito Santo agem pelo Evangelho desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, até o fim, até a glorificação final.
É obra de Deus. É o Pai eterno que enviou o Filho eternamente gerado, que agiu no poder do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que aplica o Evangelho naqueles que Deus elegeu e que Ele, o Espírito Santo, regenerou. Assim, Paulo escreve, visto que Deus é um só, que justifica pela fé. Capítulo 3, verso 30. Olha que coisa maravilhosa. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé. Visto que Deus é um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que pré-ordena, que chama, que salva, que perdoa, que torna justo, que adota, que santifica e que glorifica. Obra de Deus. O Evangelho ele foi revelado, e prometido na queda, sim, lá em Gênesis 3, é algo bem antigo. As boas novas não são novidade, é algo esperado no Antigo Testamento inteiro. Elas foram prometidas e foram profetizadas ao longo de toda a revelação bíblica. A novidade agora que Paulo está falando aqui é que essas boas novas, elas haviam se cumprido em Cristo Jesus. Não era mais uma expectativa de algo a ser que viria, mas de algo que veio e que completou o que veio fazer. Bastando agora só nós aguardarmos enquanto gememos a nossa adoção final, a ressurreição final. Os profetas haviam prometido, tanto por declarações expressas, quanto por tipos e símbolos. Irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para a Boa Nova. E a Boa Nova é que o Messias viria resgatar um povo para si, resgatar o povo de Deus para Ele mesmo. E isso nos leva ao segundo ponto, de quem fala o Evangelho. Verso 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho. O Evangelho fala do Filho de Deus. O Evangelho é obra da Trindade, como eu falei. É obra da Trindade, mas o seu assunto, a sua promessa e o seu cumprimento recaem sobre o Filho. Verso 3, acerca de seu Filho que nasceu. Lloyd Jones diz que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, Paulo expõe o seu argumento da seguinte maneira: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Cristo, o sim, e por ele, por Cristo, o amém, para a glória de Deus por nós. Ou seja, meus irmãos, cada promessa em parte e parcela, em detalhe ou de maneira grandiosa, não faz diferença. Todas as promessas de Deus em Cristo são nele, sim, e são nele o amém. E aí está o cumprimento. De uma vez por todas, tudo está sobre essa pessoa. Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Por isso que deve ser tão terrível para Deus olhar um judeu ortodoxo virando as costas para Cristo. Porque é tudo que eles estavam esperando, é tudo que eles leram e meditavam e oravam e jejuavam. E tudo veio e se cumpriu. E eles olhando para o outro lado, endurecidos, ainda esperam. O Messias esperado é Jesus, homem. Olha o verso 3, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Ele teve que ser encarnado. Quem caiu foi o homem. E a natureza que tinha que ser redimida era a natureza do homem. Cristo tinha que vir como homem, para como homem absorver a punição da lei, da quebra dos mandamentos de Deus, do pecado. E essa é a promessa. Jesus, homem perfeito. O Messias esperado é também o Deus conosco. É o Deus encarnado.
Como eu falei, o evangelho não é nós tateando, mas é Deus vindo e fazendo. E Deus veio em Cristo Jesus e tornou-se Deus conosco. Dividiu da nossa natureza em Cristo Jesus. O eterno Filho de Deus foi coberto com a nossa carne, sem pecado. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro lugar, o que é o Evangelho? Isso nós vemos no verso 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, a evangelização moderna, ela tem se aplicado a resolver problemas pessoais, financeiros, psicológicos das pessoas. Esses são os apelos. Venha resolver seu problema de casamento. Você está falido, venha para o Senhor. Você está assim, você está assado. Mas para isso, meus irmãos, existem psicólogos, existem consultores, existem até pessoas que creem em coaching. Tem essas pessoas. Quando o evangelho ele é desmembrado e ele é desfigurado, tornando-se apenas um convite para aceitar Jesus, ou um convite para mudar ou assumir uma religião, o evangelho ele é mutilado e transforma-se em nada mais do que isso, apenas uma outra religião. E meus irmãos, nós não precisamos de religião. Não desse tipo de religião, não desse foco religioso. Quando os homens rejeitam esse tipo de boa nova, vem aceitar Jesus, você precisa se converter, a tua vida vai melhorar. Sua vida melhorou? Por um aspecto melhorou sim, mas por outro aspecto aí é que a gente viu que o buraco era mais embaixo. E Deus nos fortalece nas aflições. E quando esse tipo de boa nova é rejeitado, não é estranho. Irmãos, os homens não precisam de psicólogos, ou de consultores, ou de uma nova religião. Os homens precisam de pregadores que preguem a Cristo, demonstrando a necessidade que eles têm de Cristo. Cristo, a verdadeira religião, religare do latim, aquele que nos religa a Deus, aquele que derruba todo o muro que havia entre o homem e Deus, aquele que se faz homem para nos pegar pela mão e levar para cima. Aquele que pacificou a Deus, porque ele foi propiciado no sacrifício de Cristo, aquele que reconcilia e nos dá o ministério de reconciliação, porque o homem estava debaixo da ira, e é Cristo que reconcilia, aquele que traz paz com Deus. A gente vai ver isso lá em Romanos capítulo 5, portanto, agora, uma vez justificados, temos paz com Deus. Deus não é mais o inimigo. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Isso nós vemos lá em Romanos 8. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que os homens precisam ouvir. É essa mensagem que eles precisam ouvir. Irmãos, o evangelho não está sendo pregado quando alguém é chamado para aceitar Jesus. Mesmo porque nós não aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita. O Pai nos aceita no Filho pelo poder do Espírito. O Evangelho ele é pregado quando o pecador ele é exposto à santa lei de Deus. E então ele é instado a arrepender-se. Arrependa-se pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por esse poder que vem do alto, meus irmãos, que o pecador ele é regenerado. E uma vez que ele é regenerado, ele pode agora ver o reino. E vendo o reino, ele pode entender que está condenado. E então ele pode, através da fé, que é dom de Deus, e através do arrependimento, que é dom, é dádiva de Deus,
ele pode crer que Deus o perdoou em Cristo Jesus e que Cristo morreu e ressuscitou por ele. Por ele, é por mim, é por você. Quando você tem ele morreu pela igreja, tudo bem, morreu pela igreja, mas não, ele morreu por mim e por isso eu faço parte da igreja. Por isso eu faço parte do corpo santo, místico de Cristo Jesus. Porque ele morreu por mim, e isso só pode ser entendido através do poder e da iluminação do Espírito Santo de Deus, irmãos. Cada homem tem os seus problemas particulares, mas o Evangelho é para todos. Compreende isso? O Evangelho não é apenas para adúlteros, o Evangelho não é apenas para depressivos, o Evangelho não é apenas para pessoas que possuem algum vício. O Evangelho é para todos. Porque o Evangelho é para o problema comum de todos. E o problema comum de todos, segundo Paulo, é que todos pecaram e estão debaixo da justa condenação divina. Ou como Paulo vai dizer mais à frente, Deus encerrou toda a humanidade debaixo do pecado para usar com toda a humanidade de misericórdia. Esse tipo de apelo barato que é feito a respeito de Jesus, aí você vê a pessoa dizendo assim, não, mas olha, a minha vida é tranquila, eu não sou dado ao álcool, eu nunca traí minha esposa, por que eu preciso mudar de religião? Porque não é mudar de religião, porque a tua boa obra não é nada. Puxa, você não trai a sua esposa, o que você quer? Quer uma coroa por isso? Apesar da lista de pecados que são listados aqui no final do capítulo 1 de Romanos, as más notícias, elas não são limitadas aos idólatras, aos homicidas e aos depravados sexuais. No capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo expõe biblicamente como todos, tanto os moralistas, quanto aqueles que são dependentes da justiça própria, todos esses também estão condenados. Afinal, Paulo escreve, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Lembram quando nós expomos o Sermão do Monte? O religioso, ele olha, eu não mato ninguém. Mas o que a lei queria dizer? Jesus explicou, se você tem ira no seu coração contra alguém, você já matou. Não, mas eu não adultero, eu nunca adulterei. Mas se você olha com olhos que desejam, você já adulterou no seu coração, a lei já te condena. Essa é a função da lei. A lei, ela vem para nos esmagar sobre o peso da santidade de Deus e nos conduzir a Cristo Jesus como o único caminho, o único redentor. Homens erram quando se comparam com outros homens. Esse é o grande erro, e geralmente procuram as pessoas que são piores para justificar que não são tão ruins. Eu não sou como fulano. Não, eu não sou santo. Né? Começa com aquele papo assim, eu não sou santo, mas eu também não sou igual ao cicrano. Veja bem. Irmãos, é com Deus. É com Deus. Para facilitar, é com Deus Filho encarnado. Porque Cristo é a expressão exata de Deus. E quem vê a Ele, vê ao Pai. É com Deus, é com Cristo Jesus. É com Ele que nós devemos nos comparar. Porque nós temos o mandamento de sermos santos como Ele é santo. Eu não tenho o mandamento de ser santo como o Wilton é santo. Eu não tenho o mandamento de ser santo como o Carlos é santo. Mas o Wilton, o Carlos e eu temos o mandamento de sermos santos como ele é santo. E quando nós olhamos para ele, e quando olhamos para a sua lei, porque sua lei não faz nada mais do que proposicionalmente expor a santidade de Deus.
nós sabemos que algo está errado e muito errado. Essa é a forma bíblica de iniciar as boas novas. As boas novas só encontram espaço quando as más novas são oferecidas primeiro. Lembra aquela história, né? Do R.C. Sproul. Você é salvo? Perguntaram para ele num campus. Aí ele olhou para a pessoa e disse, salvo de quê? E a pessoa, veja bem, não sabia. Mas o Sproul fez isso de propósito, para dar uma lição naquele jovem. E aí conversou com ele. Não adianta achar, você é salvo? Como salvo? Eu tenho que chegar e dizer, tudo bem com você? Sua vida vai bem? Deixa eu te contar uma coisa. Você está na desgraça, meu irmão. Você acha que está bem, mas não está bem. Você é um cadáver ambulante. Você está morto em delito e pecado. Eu, como você, estávamos condenados ao inferno, mas aí entra a boa nova. Mas isso é loucura? É exatamente a loucura da pregação. Porque só funciona sob o poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder do Evangelho é chamado justiça de Deus. Verso 17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, a familiarização com um termo não significa que nós sabemos aquilo que ele significa. Evangelhos são boas novas, você pode dizer, mas é exatamente isso que nós podemos esquecer, porque estamos familiarizados com o texto, mas que boa nova é essa? Mesmo falando sobre perdão de pecados, mesmo que nós estejamos falando sobre perdão de pecados, o que a gente já saiu na frente de muito evangelismo aí, que é só para arrumar casamento e sair da falência, mas ainda assim nós não estamos expondo todo o Evangelho. Evangelho não é apenas dizer que Deus perdoa pecados. Presta atenção aqui, irmãos. Dizer apenas que Deus perdoa pecado é uma meia-verdade. E é uma meia-verdade que pode se tornar uma mentira completa. Porque com o Evangelho o antigo evangelho faziam com que homens morressem, fossem queimados vivos, entregassem a vida, perdessem tudo e estivessem ainda cantando louvores a Deus, porque eles compreendiam o que era o evangelho. O evangelho não é simplesmente dizer que Deus perdoa pecados. O evangelho é dizer, olha, a humanidade está desgraçada e Deus, Ele pune pecados. Pune pecados. E aí começa a boa nova. Ele puniu os pecados dos seus filhos. No seu Filho, unigênito e santo, Cristo Jesus. Não é simplesmente ele perdoa pecados, não, ele puniu. O pecado do ímpio vai ser punido eternamente, e o pecado daquele que foi salvo foi punido em Cristo Jesus. Por isso que a palavra nos diz que nós estávamos no madeiro, porque nós fomos punidos no madeiro, porque morremos com Ele, para vivermos com Ele. Essa é a boa nova, irmãos. Em Cristo, Deus não apenas perdoa, mas torna-nos justos. Porque simplesmente Jesus morreu pelos meus pecados. Beleza, Ele pagou o preço dos meus pecados. Eu não tenho mais dívida. Mas são justos que herdarão o reino. Agora eu estou com um problema, porque eu não tenho mais pecado, mas eu também não sou justo. Mas eu sou justificado em Cristo. A justiça dele me é imputada, assim como os meus pecados foram imputados sobre ele, a justiça dele é imputada a mim e a você que crê nele. Então, nós não somos feitos justos, somos declarados justos judicialmente por um Deus que puniu completamente o nosso pecado nos lombos do Filho. E ele não só torna justo, mas ele adota.
predestinados para a adoção em Cristo Jesus. Você tem noção do que é isso, irmão? Perdoar pecados, ok, que bom. Mas entrar no gozo do Senhor, porque agora eu sou justo em Cristo Jesus, a boa nova já cresceu. Mas espera aí, você não vai só estar sem pecados e com a justiça de Cristo. Você vai ser olhado e é olhado desde o momento que você se converteu como filho. Como João diz, nós já somos filhos. Ainda não se manifestou aquilo que nós haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele voltar, nós seremos transformados à sua imagem. 1 João 3, 1 e 2. Leia sempre esses versos. Filhos, pecadores remidos como filhos. O Evangelho, meus irmãos, ele revela a justiça de Deus. E nós podemos falar em justiça de Deus em 3 aspectos. O primeiro aspecto da justiça de Deus é que essa justiça é um atributo divino. É um atributo, Deus é justo, Deus é totalmente justo. E agora observe o seguinte, justo que é, Deus não pode aceitar o pecado. Aí a gente já começa de novo a fechar as coisas. Não fica ponto aberto. Deus não pode aceitar o pecado, porque como está escrito em Naum, capítulo 1, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Ao culpado não tem por inocente. Isso é referido novamente em Êxodo 34, em Números 14. Ele não tem o culpado como inocente. Está entendendo como uma visão distorcida do Evangelho não te dá absolutamente nada? Para ser justo, Deus não pode inocentar o injusto. Compreenderam isso? Deus não passa pano, irmãos. Não é simplesmente perdoar pecadores. O segundo aspecto da justiça de Deus é também o seu método de justificar injustos. E esse será o tema das próximas exposições. Hoje nos interessa saber que Deus não deixou o pecado para lá. O pecado afrontou a santidade de Deus. E afrontando a santidade de Deus, exigia a reparação de um Deus que é justo. Deus não poderia ser justo se Ele deixasse para lá. A justiça, que é esse primeiro aspecto que nós vimos, precisava ser satisfeita. A ira de Deus, então, ela é derramada sobre Cristo. E é satisfeita por Cristo. Em nosso lugar. Jesus, ele expiou os nossos pecados. O que é isso? Ele pagou o preço pelos nossos pecados de maneira substitutiva, ou seja, em nosso lugar. Depois, Jesus propiciou os nossos pecados. Ele satisfez, ele aplacou a justa e santa ira divina contra o pecado. E Jesus justificou os pecadores, restaurando o estado de justiça perfeita aos olhos de Deus. Quando Deus olha para você e para mim, meu irmão, Ele olha através de Cristo Jesus. É por isso que o salmista pode falar sobre ser justo. O justo isso. Até eu entender isso, aquilo me incomodava demais, porque eu já tinha entendido que eu era totalmente miserável. E como que esse outro miserável está dizendo que é justo? Mas Davi, segundo o coração de Deus, já estava com os olhos na cruz. E esse é o terceiro aspecto. A justiça de Deus também se refere à condição concedida àqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo. Eles são justificados e agora nós somos vistos como justos, não por nossa justiça, não por justiça própria, mas pela justiça de Cristo imputada a nós. Em Cristo, nós podemos dizer, como Paulo diz em 2 Coríntios, nós somos justiça de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho revela, então, que a justiça de Deus é obtida, irmãos, somente pela fé.
A justiça de Deus revelada no Evangelho é obra de Cristo, expiando, justificando e propiciando a culpa do pecador, sacrificando a si próprio, ou seja, ele carregou sobre os seus lombos a nossa condenação. Como um bode expiatório que era solto para levar para longe, ele carregou. O justo, aquele que foi justificado, ele viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver pela fé no sacrifício de Jesus. E isso é o que nos torna justo. E é isso que Lutero entendeu. Nós podemos dizer como Abraão. Lá no capítulo 4 de Romanos, Paulo escreve o seguinte: pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. E se nós cremos em Cristo Jesus, somos considerados justos. Notem, não somos feitos. Isso é para glorificação. Não somos feitos, mas somos considerados justos. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em quarto lugar, para quem é o Evangelho, meus irmãos? Paulo diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, que é necessitado por todos. Todos. Para Paulo, a boa nova é tão boa porque a má notícia era tão ruim. E qual era a má notícia? Todas as pessoas estão separadas de Deus e sujeitas ao julgamento eterno devido à sua tendência interior de ignorar o que ele realmente é, Romanos 1, e de desobedecer as suas leis, que são tratadas depois em Romanos 2 e 3. Deus, ele está irado com o homem, com a humanidade. Olha o que Paulo, a gente leu até o 17, né? Mas olha o que fala no 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Não há ninguém fora da ira, porque todos pecaram. Paulo vai dizer à frente assim, somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E mais à frente ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso nos leva ao entendimento que o Evangelho é o poder de Deus, que é necessitado por todos. E eis a boa nova, irmãos. Ele é necessitado por todos e é oferecido a todos, sem distinção. O Evangelho não é só para judeus. O Evangelho não é só para gentios. O Evangelho não é só para brancos. O Evangelho não é só para negros, não é só para homens, não é só para mulheres, não é só para ricos, não é só para pobres. Até hoje, isso gera separação. Tem igrejas para negros. Tem igrejas que pregam que o Evangelho é somente para os pobres. As missões integrais e teologias da libertação. Tem outros que dizem que o Evangelho é só para próspero. Porque se Deus não estiver abençoando, você não é filho de Deus. Vamos conversar com Paulo, que passou fome, estava nu e tudo mais. Até hoje eles estão separando essas coisas, mas não, a boa nova é oferecida a todos sem distinção. Ele vai dizer assim no verso 5, por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. E aí eu vou dizer como Paulo, nós também somos chamados para sermos de Jesus Cristo.
Não apenas judeus, não apenas romanos, mas todos nós que necessitamos, somos chamados à obediência da fé. Assim, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus que pode salvar todos os homens. Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. Quem que vai ser justificado? Todos. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É pela graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos que vão ser salvos, porque Ele é oferecido a todos, e todos os que creem são justificados gratuitamente pela sua graça, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque todo aquele que crer em Cristo Jesus recebe o dom, o poder de ser feito filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. Notem, todos pecaram e necessitam. E notem também, ele é oferecido a todos. E notem o seguinte: e todos aqueles que creem serão justificados pela sua graça. Não é todos, mas todos aqueles que creem. E isso é oferecido a todos. Então o que falta? Falta crer. Esse é o ponto. Deus, pelo seu poder, salva todos aqueles que creem no seu Filho. Meus irmãos, portanto, jamais adulteremos o Evangelho. Jamais. É um plano eterno, é um plano perfeito de Deus, desde antes da fundação do mundo. Custou a vida e o sangue de Cristo Jesus. Eu não consigo imaginar nada que eu pudesse sofrer ou passar para que Jesus não tivesse uma unha encravada, irmãos. Como que o santo, o digno, o poderoso foi cuspido por minha causa. Teve a sua barba arrancada. Desfilou com a cruz nos seus lombos, nu. As pessoas dizendo: se tu és filho de Deus, faz isso. Aí nós vamos crer. Ué, não era você que salvava os outros? Salva-te a ti. Coroado com espinhos. Pregado no madeiro. Mas além disso tudo, irmãos, o pior foi o que aconteceu no Getsemane. Quando os nossos pecados começaram a ser colocados sobre o justo. Esses dias eu estava com uma caneca com leite. E aí eu botei só uma gotinha de café dentro. E aquela gotinha de café caiu bem preta. Mas depois ela perdeu aquela negritude, mas foi espalhando por tudo. E todo aquele café que era branquinho já não era mais branco. Já estava contaminado. Agora imaginem o justo, o perfeito, o sem pecado, totalmente santo, 3 vezes santo, incontaminado de coisa alguma, recebendo os nossos pecados. Sentindo que Deus está virado com aqueles pecados que ele estava carregando. Pregar na cruz não é nada, irmãos. Ser espancado não é nada, irmãos. Mas sentir o que Jesus sentiu quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o plano de Deus, mas se desse para nós fazermos alguma coisa para que não jamais Jesus experimentasse tal coisa, mas por amor, ele experimentou isso para que todos aqueles que creiam nele jamais experimentem essa agonia. E essa agonia, como eu falei já para os irmãos, será eterna. Ah, mas Cristo ficou pouco tempo na cruz, tempo suficiente porque ele é eterno e todo perfeito e todo poderoso. Ele podia pagar esse preço. Nós não podemos, e ele pagou em nosso lugar. Portanto, meus irmãos, jamais adulteremos a mensagem do Evangelho, da Boa Nova do Evangelho, tratando simplesmente como um convite para aceitar Jesus.
Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo das boas novas. Veja, ele era mestre da lei, mas a lei não possuía boas novas. A lei simplesmente apontava para a necessidade das boas novas. Pregar o evangelho, meus irmãos, é afirmar para todo homem que sem Cristo ele está eternamente condenado. Não é que vai ser condenado, é quem não crer já está condenado. A ira de Deus já está sobre ele. Há simplesmente um pequeno fio de misericórdia que segura esse indivíduo e nada mais. Nada mais. Pregar o evangelho é dizer que o homem está nesse estado, mas que o evangelho é o poder de Deus para salvar em Cristo e por Cristo. Quem em Cristo estiver, está em paz com Deus. Aqueles que estão nele não possuem mais nenhuma condenação. E ensinar que além de todos os seus pecados serem perdoados gratuitamente, nele nós somos feitos justiça de Deus, somos justificados e somos adotados. Veja, Deus separou Paulo para apóstolo, mas ele separou a cada um de nós, meus irmãos, para sermos discípulos e embaixadores do seu nome. Todos nós devemos ser discípulos de Cristo Jesus, se é que somos dele, e devemos ser embaixadores da boa nova do Evangelho. E aí eu me dirijo para você, que talvez está agora com medo de ser rejeitado. Talvez você se ache muito impuro para ser aceito por Deus. Você não sabe o que eu fiz, você não sabe quem eu sou, eu não sei, mas Deus sabe. E se Cristo pagou o seu pecado, basta que você creia. Então, coragem e se arrependa. Coragem, porque notem, toda a Trindade está envolvida em salvar você que ouviu essa mensagem. Coragem. Deus tem poder para salvar você que ouviu. E você que tem medo de ser rejeitado, porque hoje já caminhou bastante com Cristo, mas hoje está se sentindo fraco na fé. Talvez a sua fé tenha vacilado por causa de alguma doença, talvez a sua fé tenha vacilado por causa de algum problema na família, no trabalho, talvez a sua fé tenha vacilado porque você foi vencido por alguma espécie de pecado e não se sente mais servo de Cristo, mas sim escravo do pecado. Para você eu posso dizer o seguinte: coragem, pois a Trindade tem poder para salvar você que ouviu. Paulo escreveu o seguinte: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la, irá aperfeiçoá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Coragem. Deixando para trás as coisas que ficaram, olhe para o autor e consumador da tua fé. Se arrependa, lembra de onde caiu, se arrependa e volte à cruz. E para todos nós, meus irmãos, nós temos medo de evangelizar? Coragem. Nós vimos que o evangelho não é o nosso poder, não é a nossa retórica. Mas eu não sei teologia, mas você não precisa saber teologia. Mas eu não sou bom em argumentar, mas se você convencer alguém por argumentação, você converteu essa pessoa e ela não é uma cristã. Cristãos são feitos quando o Espírito Santo de Deus regenerou, convenceu do pecado, deu fé e deu arrependimento. Mas a instrumentalidade disso é por meio da loucura da pregação. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não há quem pregue? Então cabe a nós o quê? Pregar. Mas eles não vão gostar. Mas não interessa se eles gostam ou não. Eu tenho que pregar por amor. A Trindade
quer e tem poder para salvar aqueles que precisam ouvir, meus irmãos. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, tem compaixão de nós, que por tantos anos desfilamos pelos corredores da igreja e parecemos tão tardios de compreender a simplicidade do Evangelho. Que o Teu Santo Espírito possa escrever nos nossos corações a origem do Evangelho, o Teu eterno plano, Senhor, de quem Ele fala, do nosso Salvador, Cristo Jesus, o que Ele é, poder para salvar pecadores como nós, e se pode salvar pecadores como nós, a quem não poderia salvar? Tem misericórdia de nós, Senhor, nos dá ousadia. Perdão pelas vezes que nós oferecemos metade do Evangelho. Perdão pelas vezes que oferecemos a mensagem da Boa Nova com ira, ou para vencer um debate, ou para tentar humilhar algum religioso. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós nos omitimos. Nós parecemos, às vezes, tão tímidos para algumas coisas, principalmente quando é para falar de Ti, Senhor, que não seja mais assim. Muda, Senhor, as nossas afeições e inclina os nossos corações a uma obediência de proclamar essa mensagem de vida, que aquilo que nós queríamos para nós, que nós possamos querer para os demais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá coragem. E expostos mais uma vez a gloriosa mensagem da Tua sabedoria em salvar pecadores por Cristo Jesus, que os nossos corações sejam preenchidos, confortados, cheios, santificados, renovados a uma disposição de eterno júbilo. Ainda que nós andemos pelo vale das sombras da morte, que os nossos lábios, Senhor, ao invés de murmurar ou reclamar, possam sempre render louvores àquele que nos ofereceu tão grande salvação. Que jamais comparemos, Senhor, algumas das nossas aflições, que são breves e momentâneas, com a necessidade de estarmos em Ti. Nos ajuda. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Pai. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém.